Bom, eu vou trabalhar aqui nesse vídeo a resposta para a pergunta de por que os roteiros padronizados eles dão certo. Levando em consideração que o ser humano ele tá sempre na busca de uma evolução, de uma novidade, que só novidades que funcionam. Então por que histórias iguais, histórias repetitivas e tudo que for parecido com isso, por que esse tipo de coisa continua dando certo? Eu tenho uma resposta bem rápida, simplesmente porque o capitalismo ele é assim, porque dá certo ele clona. Então, o que é um roteiro padrão? Eu vou focar mais em roteiro, tá bom? Mas isso pode servir pra tudo, pode servir pra produtos, pode servir pra computador, tudo. Eu não vou listar tudo que serve, porque se eu falei que serve pra tudo é porque é pra tudo. Aí eu teria que listar tudo, e eu não dou conta de listar tudo, então... Um roteiro padronizado, uma coisa padronizada, ela é aquela coisa que o nome já diz, né? É até meio chato explicar. Mas é aquela coisa que ela tem uma versão e aí depois surge outra versão, surge outra. Ou então tem tantas versões, você nem sabe de qual versão, qual que é a original, sabe? De onde que tudo aquilo se saiu, mas as coisas existem e daí elas existem tanto, elas são tão iguais e todo mundo tão gosta delas, sabe? Que deve se falar, mas por que todo mundo gosta disso se isso daqui é literalmente muito parecido com isso, sabe? Uma coisa também que eu acho que é legal a gente entender é que se as coisas elas são repetitivas, não é porque ninguém nunca tem uma ideia nova, não é porque ninguém nunca quer inovar. As coisas elas precisam inovar. Se as coisas elas precisam inovar, por que tudo tão repetitivo, né? Não é porque os roteiristas dos filmes não têm nunca nenhuma ideia nova e é por isso que eles repetem. Porque se eles quisessem ter uma ideia boa, eles são capacitados, eles tinham. Tem toda essa capacidade, tá bom? É só doer no bolso deles que eles fazem de tudo pra recuperar. Mas antes disso, gente, eu acho que eu preciso citar uma coisa muito interessante e que eu não podia deixar passar sem eu falar. Acaba que todo vídeo eu tenho que falar alguma referência, eu tenho que falar algum nome. E nesse vídeo eu vou falar de um cara chamado Émile Durkheim. Eu não vou falar sobre a vida dele, porque isso não me cabe. E também nem falar sobre as teorias dele, nem sobre o contexto, porque não é sobre isso o vídeo. Mas ele falava de um negócio chamado instituições sociais. E o que acontece? As instituições sociais, elas não correspondem a um local, por exemplo. Hoje eu vou na instituição social, aí você pega o carro e estaciona. Não, isso não tem nada a ver. A instituição social ela é uma tendência, como se fosse uma massa. É aquilo que leva a todo mundo a alguma coisa. Por exemplo, Durkheim, ele falava assim que as coisas, o indivíduo, ele era regido pela sociedade. Então a sociedade estava em cima do indivíduo. Tudo que a sociedade colocava, o indivíduo seguia. Na verdade, as coisas padronizadas, elas são filmes padronizados, os gêneros, sei lá o que, são como instituições sociais. Aquilo lá é um imã. Servem como um imã. Eles estão no centro e as pessoas todas vêm para cima deles. O ponto-chave é que essas coisas, que elas atraem um grande número de pessoas, elas têm em comum, elas têm uma fórmula já. Então você vai ver uma comédia romântica, por exemplo, tem até um filme engraçado, que o nome, acho que é Mega Romântico, alguma coisa assim, que é uma grande ironia, todas as comédias românticas, porque todas são iguais, assim, literalmente. Ou seja, há um padrão, há uma fórmula nos filmes e nos livros que fazem eles funcionarem, nos produtos também. Então é uma fórmula que ela não é sobre a quantidade de personagens que tem na história, ela não é talvez sobre o universo da história, nem sobre o gênero, se é ficção científica, se é fantasia, sei lá. Isso não cabe. A fórmula, ela tá intrínseca a tudo isso. Ela é o que faz tudo funcionar. Qualquer história, qualquer ideia, você constrói em cima daquela fórmula, porque você sabe que aquela fórmula ela é funcional. Todas as coisas, elas são construídas em cima dessa fórmula. Só que como que ninguém vê, sabe? Não, mentira, ninguém vê não. Todo mundo tá farto de ver. Só que como que nada acontece? As empresas, principalmente de super-herói, sempre contarem a mesma história, sempre contar a mesma coisa, sempre inventar um negócio só pra fazer mais filme. E essa fórmula, por que esses roteiros eles dão certo? É porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que o ser humano, ele é baseado nos sentimentos dele. Assim, tem uma relação entre o que você sente e o exterior e o que você sente. O exterior te faz sentir as coisas que você sente, só que o fato de você sentir também influencia no exterior. E aí, se tudo esses sentimentos, a base de tudo que você faz e de tudo que você vive, e de tudo que acontece, ela é essa relação entre o exterior e o sentimento, então é óbvio que os filmes e os livros, a arte em si, ela vai estar dentro dessa relação. Os filmes, eles estão feitos pra te fazer sentir alguma coisa, se sentir triste, se sentir
feliz, eles têm um objetivo, eles têm essa gangorra de sentimentos. Nenhum filme ele é inteiramente triste, porque vai chegar um momento que você vai cansar de ser triste. Nenhum filme ele é inteiramente feliz, vai chegar um momento que você vai cansar, sabe? Essa felicidade não vai ter valor. Se o personagem ele pode começar feliz, mas ele vai ter um momento de tristeza. E quando ele tiver esse momento de tristeza e ele retornar a ser feliz de novo, essa felicidade vai ter muito mais valor do que se ele não tivesse tido um momento de tristeza nenhum. Esses padrões, eles dão certo porque eles brincam com esses sentimentos, eles brincam, sabe? É uma fórmula. Como eu falei, não importa muito o que você vai, sabe? O que vai se externalizar. Se vai ser uma animação, se vai ser um livro, se vai ser o que vai estar externo e visível. O que importa é o que você fez por trás disso, o trabalho que você teve. Isso é o padrão. O padrão é o que está atrás. E esse padrão, ele se dá por tudo isso. É necessário ter esse padrão para que as coisas funcionem, porque se eu quisesse fugir do padrão, vou escrever meu livro, mas eu vou escrever um livro só triste, não vai ter nada de alegria, sabe? É um exemplo bobo também, mas eu vou fazer um livro só com isso, um livro que foge completamente do padrão, que vai contrariar todas as regras. Ele pode ser um livro revolucionário, como eu já falei, ou ele pode ser um livro que vai completamente mal. Provavelmente, se você escrever um livro que contraria todos esses padrões aí, contraria o que tá dando certo, especialmente o que tá dando certo naquele momento, nenhuma editora vai querer te publicar. E aí você vai publicar independente. E aí você precisa ter um bom público. Só que pra você ter um bom público, você também precisa falar de alguma coisa que padrão pra atrair aquele nicho. Então uma coisa leva a outra, no final você tem que ser padrão. Pra você considerar dar certo, pelo menos nessa questão capitalista, não basta você dar certo pra uma pessoa, dar certo pra mim, eu gostei. Tem que várias pessoas gostarem, sim, não, foi um fracasso. Agora, gente, eu considero isso, é uma coisa que eu não podia, toda vez eu falo, né, é uma coisa que eu não podia te falar, que eu considero essa uma grande dor da humanidade, na verdade, é uma grande dor junto com o ensino, junto com a educação, sabe, então lado a lado assim, ó, é a dor de que tudo que você faz, principalmente no ramo da arte, quando você vai escrever um livro, aquilo não necessariamente ele funciona, não necessariamente ele é acreditado, confiança, porque ele é qualidade, porque ele tem qualidade, mas é porque ele cumpre com as tendências. Às vezes você tá fazendo arte, se você quer que alguém veja, você tem que tá junto, você tem que fazer parecido com os que já foram, ou você tem que, sabe, correr o risco de revolucionar em alguma coisa e poder fracassar completamente. E aí você tem que se preocupar com coisas além, não só com a sua arte, que é o que você, com a sua expressão, que é o que de início se espera, né? Quando você vai fazer uma arte, você se preocupa com a sua expressão, mas aí agora você tem que se preocupar com coisas além, e aí isso vai influenciar na sua arte. E aí ela talvez não seja tão pura no conhecimento, no que a gente entende talvez por pureza da arte. Bem que eu também não tô aqui pra discutir pureza da arte, não. Mas não é por causa disso, por causa que a arte não é pura, por causa que agora as pessoas só escrevem pra ganhar dinheiro, só fazem filme pra ganhar dinheiro, que a magia, ela sai. Não é por causa disso que agora tudo é padronizado, que não tem mais graça, que os filmes são horríveis, que os livros são péssimos, que você deve entrar numa greve, numa revolução, não. A magia permanece, sabe? Você ainda assistindo o filme, você ainda fica alegre, você ainda esquece do seu dia, você ainda tem essa influência. Então eis aqui o maior, talvez o maior paradoxo, né? Porque se uma coisa é padronizada, logo a gente fala que pra dar certo, ela tem que sair do padrão. Mas e aí eu venho com essa frase que os roteiros padronizados, eles dão certo porque eles são padronizados. Se eles não fossem, eles não dariam certo, entende? O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que todo mundo tenha gostado. E se inscreve aí, quem quiser, quem não quiser também não precisa. Até a próxima.